Bom dia, mulheres. É, Deixa eu explicar algumas coisas, tá? Primeiro que eu quero falar um pouquinho sobre uma estratégia hoje, que é aquela que eu prometi pra vocês. Mas eu só tenho esse tempo, esse exato tempo pra gravar. Então, não deu tempo de fazer maquiagem, ou eu faria isso agora, ou poderia perder uns minutos preciosos maquiando. Não vai ter edição esse vídeo. A iluminação aqui não é a que eu uso normalmente pra fazer live, pra gravar, enfim. Normalmente eu faço isso à noite pra não ter interferência, pra não ter som. Vai ter tudo isso, tá bom? Mas eu quero que vocês se concentrem na mensagem, tá bom? Porque tem certas coisas que ou a gente faz, ou se a gente ficar esperando as condições perfeitas, a gente simplesmente não faz. Então eu decidi fazer, porque eu quero muito compartilhar essa estratégia com vocês, que vai ajudar na questão dos nossos relacionamentos, das estações do nosso casamento, né? Eu prometi para vocês duas estratégias no último áudio, no último estudo, e vou falar já a primeira. Estamos estudando esse livro aqui, As Estações do Casamento, de Gary Chapman, e uma estratégia, isso aqui é baseado no que ele diz, né? Mas eu fiz algumas modificações, coloquei um pouco daquilo que eu tenho estudado, daquilo que eu tenho vivido. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. E também mudei o nome para ficar bem pessoal. Então, isso aqui é meu, tá bom? Inspirado no Gary, mas é meu. É o nome dessa estratégia. Olha aí, o apoio aqui já caindo. Desculpa, gente. Relevem. O nome dessa estratégia é diversidade versus unidade. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que diz assim, ó: Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse texto é a base disso que eu quero conversar com vocês hoje, essa estratégia poderosa que se chama diversidade versus unidade. Então, a palavra de Deus, né, já demonstra que nos planos de Deus, tô com as minhas anotações aqui, as diferenças entre nós e o nosso cônjuge nunca foi para separar-nos. Esse nunca foi o plano de Deus. Nos planos de Deus, ele já sabia que nós éramos diferentes. E ele sabia que estava criando dessa diversidade uma unidade. Olha que coisa preciosa. Deus já conhecia as nossas diferenças, Deus sabia desde o princípio que nós somos muito diferentes dos nossos cônjuges, nós mulheres somos muito diferentes dos homens. Mas dessa diversidade, Deus planejou unidade, tá? Deus nos fez. As nossas diferenças foram feitas para trazer completude, para nos completar, não para trazer conflitos, não para nos separar, não para nos divorciar, né? Porque a gente vê realmente que na sociedade de hoje, o que os casais concluem depois de algumas tentativas ou muitas tentativas? Ah, nós não somos compatíveis. Ah, nós somos muito diferentes. Nós somos mesmo, nós somos muito diferentes. Mas Deus planejou, Deus intentou as nossas diferenças para que elas fossem vantagens, não deficiências. Olha que coisa preciosa se a gente se focar nisso, né? Falar isso todo dia. As minhas diferenças com o meu cônjuge é para ser vantagem, não é para ser uma deficiência. Eu sei que no dia a dia, gente, vamos ter paciência, tá? Eu sei que no dia a dia é difícil, na hora do conflito é difícil a gente se lembrar disso, mas a gente precisa estar alimentando a nossa mente. A nossa diferença, a minha diferença do meu cônjuge não é uma deficiência, é uma vantagem. Mas então, como que eu posso tirar proveito disso? Como que eu posso fazer das diferenças do meu cônjuge vantagens, né? Como é que eu posso tirar proveito das nossas diferenças? O Gary aqui elaborou 5 passos. Eu vou usar esses 5 passos também, né? Com algumas modificações, algumas coisas que eu tenho estudado, como eu falei para vocês. Então, são passos práticos, tá certo? Assista esse vídeo, medite, faça esse exercício. Ele em si tem poder, é mágico isso aqui? Não, não é mágico. Mas quando eu me proponho a fazer isso daqui, significa que algo dentro de mim está querendo mudar. Eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero que o meu relacionamento
floresça, né? Isso, afinal, é o que faz nosso casamento ir para o verão ou permanecer no verão. Essa necessidade, né? Esse desejo de ver o casamento melhorar, certo? Então, faça esse exercício, dê uma chance fazendo isso aqui e você vai colher. Eu tenho certeza, porque eu já fiz isso aqui também, em alguns momentos, ainda faço muitas vezes, preciso fazer esses exercícios e eles dão resultados, tá bom? Então, são 5 passos para você tirar proveitos das diferenças com o seu cônjuge. Primeiro, identifique as suas diferenças. Eu sei que a gente fala, eu sou muito diferente do meu esposo. Não, nós somos totalmente diferentes, mas no quê? No que você é diferente do seu esposo? Em tudo? Não, não é em tudo. Ou é em muita coisa? Ok, é muita coisa. Mas então você vai fazer o quê? Você vai fazer uma lista. Escreva uma lista, o que irrita no seu cônjuge. Faça essa lista mesmo. Eu me irrito porque ele demora, eu me irrito porque ele chega atrasado, eu me irrito porque isso, eu me irrito porque aquilo. Vá fazendo uma lista. Liste mesmo. Deu 100 itens. Não tem problema. Faça essa lista, tá bom? Porque você quer identificar essas diferenças. Você quer ver com seus olhos, né? Você não quer só pensar assim, generalizado. Você quer ver. Então, você vai fazer essa lista e depois você vai responder uma pergunta, olhando para essa lista, você vai responder: por que isso me irrita? Por que eu me irrito quando meu esposo demora, quando meu esposo se atrasa, por exemplo? E você vai escrever. Eu me irrito porque eu não gosto de chegar atrasado nos compromissos. Eu me irrito por conta disso, 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 disso. Certo? Então, você vai fazer uma lista do que te irrita, né? Responder essa pergunta, né? O que me irrita no meu esposo? Depois você vai responder uma outra pergunta. Por que isso me irrita? Sabe por quê? A maioria das coisas você vai ver lá da sua lista, e porque também é a adição das minhas coisas, né, dos meus itens, é porque a maioria dessas coisas é porque o seu cônjuge não faz algo como você faria. Essa é a verdade. Então, isso causa irritação. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu achei muito interessante, e eu me identifiquei muito, assim, que o Gary escreveu aqui no livro dele. Eu vou até ler para vocês. Algumas listas de algumas coisas bem comuns, assim, de diferenças. Por exemplo, olha para vocês verem. Os comunicativos, muitas vezes, se casam com pessoas quietas e pensativas. Aí, o que acontece? Sua reclamação? Meu esposo não conversa. Meu esposo não fala nada. Outra coisa, os que se levantam cedo, frequentemente se casam com os que não madrugam. Isso aqui eu me identifiquei demais, porque eu sempre fui cedo, assim. Eu sempre acordei muito cedo. E meu esposo sempre dormia, né? E assim, 10 horas antes da gente ter filhos. E isso me irritava muito, muito mesmo. Mas agora ele aprendeu, né? Depois das crianças ele aprendeu a acordar cedo. Mas isso é uma característica dele, né? Sempre foi assim, na verdade. Deixa eu falar para vocês que normalmente isso acontece mesmo. Os inquietos se casam com os quietos. Porque às vezes essa virtude que ele não tem, ele gostaria de ter, né? Meio que inconscientemente. Então ele acaba casando com esse oposto. Outra irritação básica. Pessoas que gostam de fazer as coisas acontecer, muitas vezes se casam com pessoas que gostam de ver o que acontece, né? Deixa a vida me levar. Por exemplo, os que gostam de fazer muitos planos, muitas vezes se casam com pessoas que querem cuidar dos detalhes à medida que eles vão aparecendo, pessoas mais leves. Os caseiros comumente se casam com os festeiros. Mãos de vaca muitas vezes se casam com pessoas que gostam de gastar, né? Leitores ávidos muitas vezes se casam com viciados em televisão. Gente, isso aqui era muito eu. Eu sempre fui muito leitora. E quando eu me casei com o Marcos, passou um tempo, daí eu falei, quantos livros você já leu na sua vida? Ele falou, nenhum. E eu fiquei, meu Deus, como eu posso ter casado com uma pessoa que nunca leu um livro? Agora filme, série, tudo ele assistia. Mas, gente, isso já mudou. Olha pra vocês verem como é possível a gente influenciar nosso esposo, né? Uma influência positiva. Hoje o Marcos já leu vários livros. Ainda não é um leitor, né? Um exímio leitor, isso, né? É óbvio. Isso é uma coisa dele, eu nem quero que ele seja como eu. Mas ele já mudou muito, né? Mas ele era assim, ele era da televisão e eu era, quando eu li isso aqui, eu fui até fazendo asterisco, me identificando. Então, olha para vocês verem como essas diferenças, na verdade, está mais relacionado com a gente, com o jeito que a gente gostaria de ser, que a gente gostaria que o outro fosse e não com o outro. Mas vamos por partes. Então, você vai fazer essa lista, né? E vai responder essa pergunta.
Por que que isso me irrita? Fez isso, você vai para o segundo passo, que é o quê? Procure as vantagens. Opa! Procure, eu escrevi tão rápido que tá. Procure vantagens nas suas diferenças, é isso. Olha só, pessoal, nós mulheres, né? Nós devemos ver as nossas diferenças não como irritações. Porque assim como eu li nessa lista aqui, na verdade, essas diferenças são mais expressões desse ser que é único. Vocês já pararam para pensar que o nosso esposo, ele é um ser único, não tem outro igual a ele, nem se ele tiver 20 irmãos, né? Eles são muito diferentes, né? Não tem ninguém igual. Então, eu preciso olhar, eu preciso ver essas diferenças não mais como uma irritação, mas como uma expressão do jeito que meu esposo é. E eu olhar para isso, eu vou encontrar vantagens. Então, só um exemplo aqui dessa questão de pessoas que querem fazer as coisas acontecer, normalmente se casam com pessoas que são mais passivas. Isso também sou eu e o Marcos. E muitas vezes eu quis fazer ele ser assim, e ele não é assim. E tem vantagens. Eu, por exemplo, fico preocupada, fico estressada, fico chateada quando as coisas não saem daquele jeito que eu planejei. Já o Marcos, que tem essa postura mais leve, né? Ou então mais passiva, muitas vezes, mas eu não vejo ele dessa maneira. Né? Então, coisas que ele leva muito mais leve na vida dele, ele vive muito melhor do que eu, muitas vezes. Então, eu preciso olhar para essas vantagens, para essas diferenças, aquelas diferenças que você listou, como uma vantagem, tá certo? Faça esse esforço, não é algo natural. Já vou dizer para você, não é naturalmente. Eu preciso decidir, né? Como eu disse lá no estudo sobre o verão, há trabalho, é trabalhoso, então eu preciso decidir sobre isso, tá bom? Esse foi o segundo passo. Depois eu vou fazer uma artezinha aqui com os passos bem bonitinho, tá bom? Para vocês se lembrarem, tá? Aí você vai reassistindo esse vídeo, na hora que você for fazer sua lista, na hora que você estiver estudando, você vai assistindo o vídeo e fazendo suas anotações e olhando depois esse resuminho, tá? O cabelo aqui tá terrível. Número 3, aprenda com as suas diferenças. Coloque isso na sua mente, escreva num bilhete, sabe? Escreva no celular, algo para você ficar olhando. Diferença é para gerar unidade. Perdão. Diversidade é para gerar unidade. Diferença é para gerar completude. São sinônimos, né, essas expressões. Repetindo, diversidade é para gerar unidade no meu casamento. As nossas diferenças é para nos completar, é para trazer completude. Pense nisso todo dia, várias vezes ao dia, se for preciso, tá? Quando você tá pensando lá no seu esposo que tá fazendo alguma coisa que você não gostaria, que aquilo te irrita, pense nisso. Olha, as minhas diferenças não é para me afastar do meu esposo, é para me completar. Não vai ser fácil, mas peça auxílio divino. Nós temos um Deus, você talvez nem saiba, ou talvez você não se relacione, mas você tem um Deus aí do seu lado. Santo Agostinho, ele dizia que Deus está distante de nós a distância de uma oração. Então, nossa, eu não tô aguentando mais. Deus está aqui, distante de você de uma oração. Faça uma oração, peça isso a Deus. Deus, mesmo que você não tenha religião, eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de um relacionamento, de uma conversa com Deus. E isso não é religião, né? Ore e fala, Deus, eu quero olhar para as diferenças entre eu e meu esposo e ver vantagem. Eu não estou dizendo aqui para vocês daqueles defeitos, né? Aquelas coisas imorais, né? Aqueles erros imorais, eu não estou falando disso. Mas para isso também eu preciso olhar para isso com amor, mas é uma outra questão. Mas eu estou dizendo sobre coisas que nossos esposos, nosso cônjuge faz, que nos irrita, que muitas vezes causa discórdia entre nós. Então você vai orar agora, você vai pedir, Deus, eu quero olhar para isso como uma vantagem. Me ajuda a ver completude nas minhas diferenças com meu esposo, tá bom? Então peça auxílio divino, tá? Vamos revisar? Identifique suas diferenças, né? Fazendo uma lista. Procure as vantagens nessas diferenças que você encontrou entre o seu esposo. Aprenda com essas diferenças, né? Olhe para essas diferenças, aprendendo, querendo ver coisas positivas nessa diferença. E o quarto passo,
Troque condenação por afirmação. Isso aqui parece, assim, uma teoria muito bonita. Mas olha só, quando nós estamos olhando para as nossas diferenças com os nossos cônjuges com condenação, é muito fácil a gente perceber isso, sabe como? Nós damos sermões. Ah, eu não acredito que você é assim. Como você pode ser tão preguiçoso? Como você não consegue levar o lixo para fora? Como que isso? Começa aqueles sermões. Isso é quando você dá um sermão no seu esposo, pode ter certeza que você está condenando ele. Não é uma atitude com intenção, uma atitude positiva, certo? Então, pode perceber, esses sermões, eles vão levar, com o passar do tempo, o Gary usa essa expressão, blocos de gelo de ressentimento. Como nós já vimos no inverno, é isso que começa a acontecer. Começa a formar blocos de gelo, de ressentimento, de mágoa, entre eu e o meu cônjuge. Então, eu tenho um bloco aqui. Aqui depois surge outro, aqui outro. E vai construindo uma parede. Depois eu não percebo, já estou lá no inverno. E esses blocos se formam um iceberg, né? E uma parede mesmo de gelo, que precisa ser destruído, né? Que precisa ser derretido, e aí é um outro processo. Então, para que eu vou construir coisas que vai me afastar do meu cônjuge? Então, evite esses sermões. Não estou dizendo para você ser falsa, ser superficial, não é isso. Mas comece a olhar agora e comece a verbalizar isso para o seu esposo. Olha, meu bem, isso que você faz, eu devo confessar, me irrita muito. Mas eu estou decidida a melhorar. Você é aquela pessoa que eu amo, é você que eu escolhi viver. E por você, eu vou fazer isso daqui. Não por nós, tá, gente? Essa conversa que, você tem que fazer as coisas por você, você tem que se sentir... Isso é papo de egoísta. Isso não nos leva a nada. Isso só nos afasta das pessoas. Você vai fazer justamente pelo outro. Porque se fosse por nós mesmo, nós queríamos briga, irritação, muitas vezes alimentar, né, uma sensação de que eu tô certa, um egoísmo que habita dentro de todos nós. Então, não dê sermões, dê palavras de afirmação. Olha, meu bem, isso daqui realmente me irrita, mas eu estou tentando mudar. Então, eu quero olhar para a vida de uma maneira mais leve, assim como você faz. E aí, não é natural? Não é natural, mas de novo, peça auxílio divino e comece. Comece a falar palavras de afirmação e não palavras de condenação para o seu cônjuge, tá bom? Vamos para a última estratégia? Elabore um plano para maximizar as suas diferenças. Isso aqui é bem prático. Você vai olhar para aquela lista lá do ponto número 1 e você vai determinar o que você vai fazer, né? Se a lista foi muito grande, escolha 2, 3, 5. Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Meu esposo, quando ele vai lavar a louça, por exemplo, isso me irrita, né? Tô dando um exemplo, isso não é verdade, não. Ele coloca as louças lá todas bagunçadas, né? No escorredor, vai amontoando tudo. Aquilo me irrita profundamente. Se ele vai fazer, por que ele não faz bem feito, né? E a gente começa. Então, lembra que agora eu não vou dar mais sermão, né? Eu vou ignorar, vou fechar meus olhos, ele tá lá me ajudando, vou olhar isso de uma maneira positiva, né? A pessoa tá lá me servindo, olha, sendo gentil, querendo fazer até bem intencionado. Então, você vai... Se você notou isso lá na sua lista, por exemplo, então me irrita a maneira como ele guarda a louça, como ele lava a louça, deixa tudo espalhado. Por que isso me irrita? Porque ele não faz como eu gostaria que ele fizesse, né? Como eu faço. Mas o que você vai fazer baseado nisso? O que eu posso fazer? Eu já tentei ensinar ele a guardar a louça direito, não funcionou. Então agora anota lá no seu papel. Eu vou ignorar isso. Eu vou entender que quando for meu esposo que vai guardar a louça ou que vai lavar, o negócio vai ficar bagunçado mesmo. E que depois, no outro dia, em 2, 3 minutos, eu vou organizar tudo. Anota isso lá nesse ponto 5, né? Nesse plano para maximizar essas diferenças, ou seja, para potencializar, tá bom? Então agora eu vou olhar para isso e vou simplesmente ignorar. Não ignorar com ignorância, mas vou ignorar para não dar isso munição para uma discussão, para um bloco de ressentimento, né? Então eu vou olhar para isso agora, ufa, vou respirar. Anotou isso lá no papel? Então é isso aqui que eu vou fazer. Eu não vou falar mais, agora eu vou agir. Sabe, mulheres, há um preço. É um preço dolorido, muitas vezes. É um preço de trabalho. Mas saiba, nada que vale a pena
é de graça. Tem uma frase de alguém aí, que eu não me lembro, acho que não vou me lembrar. Então, para não falar bobeira, é assim: é justo o que muito custa, o que muito vale, muito custe. Então, se uma coisa vale muito, ela vai me custar muito. E eu sei que o nosso relacionamento, o nosso casamento, ele vale muito. E nós queremos viver bem, nós queremos ser felizes no nosso relacionamento. Mas nós só vamos ser felizes no nosso relacionamento quando nós fazemos o outro feliz. A gente não encontra felicidade nos sentindo felizes. Ah, não, eu quero ser feliz no meu casamento. Você tem que me fazer feliz. Não é assim. Eu só encontro felicidade no meu relacionamento conjugal quando eu faço o outro feliz. Quando eu me proponho a olhar para o outro. É aí que eu encontro felicidade. Por incrível que pareça. É servindo, é me doando que eu encontro a felicidade, que eu encontro o amor. Então é justo que o que muito vale, muito custe. Então fazer essa lista, desculpa, né? O somzinho. Fazer essa lista, né, pensar nisso, vai dar trabalho, vai custar. É muito mais fácil ir no piloto automático, mas eu já disse várias vezes, o piloto automático, as coisas não se resolvem por si só. As coisas não se ajeitam por si só, tá bom? Então você vai fazer, um pano longo aqui, você vai fazer essa lista, vai olhar para essa lista e vai fazer aquilo. A partir de hoje, eu faço isso. A partir de hoje, eu vou fazer tal coisa por tal coisa dele lá que me irrita. Entenderam? Então, você vai fazer essa lista. Lembre-se, se há um preço, há uma vitória. Tá bom? Isso era o que eu queria compartilhar com vocês. Me desculpe todo essa vida real acontecendo aqui, essa cara, esse momento, mas foque na mensagem, tá bom? Espero que seja útil, estou aqui sempre para ajudar vocês. Tchau, tchau.